De volta aqui com vocês, o nosso boa tarde aí para todos vocês novamente, nosso boa tarde aí para a turma de Joca, de Coronel José Dias, Ribeiro do Piauí, para Parnaíba, Queimada Nova, para Floresta, enfim, para todos vocês, né? E vamos conversando um pouco mais aí no desenvolvimento e implantação de código de ética e código de conduta. Bom, vamos falar aí um pouquinho com vocês a respeito, né, da missão. Começamos a falar num bloco passado, então agora vamos continuar falando aí com vocês, né, a respeito das questões dos princípios, né. Pessoal, os princípios empresariais, eles têm que estar envolvidos também, porque os princípios aqui dão, né, dentro da teoria do negócio, ela deve ser revisada constantemente para que possa se estabelecer como a empresa vai dar seu prosseguimento, né? E aí, segundo lá a Peter Drucker, né, nós temos dois sinais claros da teoria de negócio de uma organização. Uma situação que nós podemos ter dentro desse contexto seria o quê? Uma situação inesperada, ou seja, algo que eu não estou esperando e que pode acontecer, né? Esse algo inesperado pode ser da própria organização ou pode ser do próprio decorrente lá do concorrente. Ou também podemos ter um fracasso também. Esse fracasso da organização pode ser inesperado por ela mesma ou decorrente de uma ação do concorrente. Nesse sentido, nós temos que destacar, né, que empresas de sucesso devem trabalhar suas teorias de negócio e, ao crescer, elas devem rever todas as suas premissas, tendo em vista que o novo cenário possibilita um novo papel da organização perante a sociedade, né? Então, nós estamos colocando para vocês, né, que para avaliar a teoria do negócio, ou seja, a missão, o objetivo, né, a visão, né, do negócio, nós temos que avaliar todos os princípios institucionais. Logo, a gente pode dizer que é fazer uma sistemática e avaliar esses princípios, e se não estiverem sendo seguidos, devem ser revistos, ou as políticas empresariais devem ser implantadas. Os motivos para a gente avaliar a missão, os valores e os objetivos empresariais têm que ser periódicos. E essa periodicidade depende do grau de complexidade da empresa ou então do perfil do mercado em que a organização está inserida. E eu vou dizer para vocês, né, na área de informática, isso aqui tem uma velocidade bem maior, né? A outra questão está relacionada com o sucesso da empresa ou do concorrente, né, que está ocorrendo ou foi previsto. Ou então, o fracasso, né, da empresa ou do concorrente, né, da forma que estava prevista. Então, para a gente fazer os motivos para a gente poder fazer essa avaliação aqui, né, da missão, dos valores e dos objetivos, nós temos que seguir essas ideias, né, periodicidade, de analisar a questão do sucesso ou do fracasso também. Dentro dessa teoria do negócio, a empresa tem um novo cenário e implica alguns aspectos, né? E impactam, né, alguns aspectos. A teoria aqui, os novos, né, o novo cenário da organização vai impactar aqui. Olha aqui, a missão, os valores e seus objetivos. Qual é o papel que essa organização, essa empresa tem, né, ou esse negócio tem na sociedade? E os seus produtos, qual é o papel que ele tem também? O perfil da comunidade, aí nós estamos falando das comunidades internas e comunidades externas, também são impactados. Também a relação com os clientes, fornecedores, funcionários, investidores
e até outros agentes, né? E também a forma de gestão. Podemos ter, por exemplo, uma empresa que ela nasceu micro, uma Eireli, uma empresa individual, e ela foi se expandindo, e a partir do momento que ela vai se expandindo, crescendo, ela pode chegar a um ponto de ser uma sociedade anônima, e aí, pessoal, ela precisa ir revendo seus princípios, né? A empresa, vamos dizer, quando ela tem uma dimensão de ser uma microempresa, é uma coisa, mas quando ela passa a ser, né, uma macro, né, empresa, aí é outra circunstância. Mas os princípios têm que ser revisados constantemente. A gente tem que ver o seguinte, que após ser feita uma revisão dessa teoria de negócio, nós temos uma nova missão, novos valores e objetivos que são reconstruídos, e aí tem que ser refeito repensar de procedimentos e padrões éticos a partir dessa revisão da teoria do negócio e da nova missão também, e dos valores e objetivos. Bom, sempre, pessoal, repensar é importante, né? Que faça-se verificações de procedimentos e padrões, né? Que possam estar expressos ou não, ou seja, implícitos na missão e nos valores da empresa. Por exemplo, aí, ó, cadê o exemplo? Cadê? Por exemplo, aí, né? Os exemplos estão na outra página aqui, né? Olha aí. A empresa cresceu e aí, assim, ampliar seu número de produtos, o seu portfólio. Atender essas políticas gerais, né? Atuar no mercado nacional ou futuramente também atuar no mercado internacional. Abrir novas franquias, ou pessoas que vão trabalhar com nossa marca em outro canto. Implantar processos de venda online ou outras formas também à distância. Fazer parcerias para distribuição de vendas. Eu também elaborar plano de ação para os próximos anos e realizar ofertas, né, de ações abrindo novo capital. Ou seja, passar a negociar a participação de pessoas ou possibilidade de investimentos em bolsa de valores. Né? Essa nova realidade, pessoal, a gente faz rever as premissas, as posturas éticas, né? Agora nós temos aqui, ó, ampliando o relacionamento. Se antes era uma empresa familiar, de pequeno porte, local, mas agora eu tenho franquias, agora eu estou negociando as ações em bolsa, ou seja, a participação de outras pessoas para fazer investimento, então eu tenho que repensar também tudo isso aqui, tá? Veja que aí há uma ampliação bastante grande, né, das pessoas, né, que vão estar se relacionando. E aí temos a relevância da informação no ambiente corporativo. Cadê? Pessoal, no ambiente corporativo nós temos muitas informações, e essas informações são essenciais e muitas das vezes são muito importantes, né, para a organização. Né? E veja só que acontece o seguinte, a informação, ela tem um aspecto aqui, muitas das vezes, elas não são tangíveis, né? Embora ela seja muito importante, eu não consigo pegar a informação, ela é intangível. Né? Então eu tenho a informação, mas elas são altamente importantes, né? E vimos aí que a sociedade, aí nós temos algumas características, tanto sendo ela como característica globalizada, isso aí porque nós temos uma grande a comunicação, as informações, nós temos aí uma facilidade de comunicação e difusão de informações, e
e com repercussões de fatos, né, que podem ser instantaneamente visualizados e difundidos mundo afora. E veja só, que algumas informações também, ao serem extrapolado a fronteira da empresa, elas podem ter impacto positivo ou negativo. Então, a necessidade de controle, porque uma vez que saiu do controle da instituição, podemos aí ficar com a caixinha de surpresa sendo negativa ou positiva. A competitividade, né? Os concorrentes, assim como suas formas de produção de produto e serviço, se renovam constantemente. E isso pode mudar o posicionamento tanto da nossa organização como das outras organizações, né, no mercado em que está atuando. Vamos dizer, hoje podemos ter uma empresa que tenha domínio de um determinado mercado de produto, e a concorrência e essas mudanças que vêm acontecendo, pode ser que mais na frente ele não tenha essa capacidade porque entrou outras circunstâncias. Há um tempo atrás nós tínhamos aí quem diria, né? Um fabricante de câmeras fotográficas, né, e filmes, a Kodak. Quem diria que, né, a concorrência fosse e as questões de mercado fossem levar ela à falência. Foi embora. Tínhamos aí também, no tempo passado, uma tal de Gradiente, que também tinha uma grande participação e acabou perdendo o mercado totalmente. Aí esse guru é o Peter Drucker, né, 1999, em uma entrevista colocou, né, que a organização de hoje, você precisa assumir responsabilidade pelas informações, porque elas constituem sua ferramenta principal, porém, poucos sabem usar. Pessoal, guardem isso aqui, né? As informações são importantes, todo mundo sabe que a informação é importante, mas nós precisamos assumir essa responsabilidade, né, para que a gente possa usar a informação de forma adequada e ser bem sucedido, né? Muitas questões éticas, né, com a utilização de tecnologia da internet, têm gerado polêmicas e possibilitando novos crimes, né, e novas formas de prejudicar os indivíduos. Cuidado com isso, pessoal, porque essas questões aqui, né, as questões éticas relacionadas à internet, elas tanto podem afetar a empresa como a pessoa como um todo, tá? A pessoa como a empresa como um todo, né? E o Código de Ética deve fazer reflexões, né, de como deve ser tratado e apresentado. Para isso, pessoal, a gente trouxe para vocês aqui os 10 mandamentos do uso do computador. Aí, professor, aí eu estou na minha praia, aí é verdade, né? Então vamos ver aí, pessoal, vocês vão trabalhar na área de informática, então vamos conhecer aí esses 10 mandamentos aí, né? Vamos lá, né? 10 mandamentos da ética com o computador. Não usar o computador para prejudicar outras pessoas. Não interferir no trabalho de outras pessoas. Não acessar arquivos alheios. Não roubar o computador, não usar o computador para roubar. Não usar o computador para obter falso testemunho, não usar nem cópia de softwares, né, pelos quais você não pagou por direito de uso, ou seja, usar pirataria, não usar os recursos de computadores alheios sem pedir permissão, não se apoiar de ideias que não são suas, ou seja, se não são suas as ideias, cite a fonte, ou então peça autorização para usar. Pensar nas consequências sociais causadas pelo que você escreve ou pelo sistema que você projeta. Pode ter consequências, né? Imagina só, né? Acho que nós já tivemos um tempo passado conversando, imagina o camarada colocar um gatilho, né,
lá na medida das bombas de combustível de veículos, que ele tire um pouco do cliente. Problema, né? Usar o computador de modo que assegure, né, bons resultados, né? E esses 10 mandamentos, pessoal, né, foram apresentados aí, né, pelo doutor Ramon, né, e o doutor C. Barquim, e criados pela Computer Ética Instituto, criado pelo Instituto de Ética também. Se vocês quiserem, podem acessar aí, ó, né, o www, né, e pesquisar lá e ter essa informação inteira, completa. Com muito mais dados, tá? Ali eu peguei só uma síntese, tá bom? Continuando aqui com a gente, né? Atenção em relação à informação deve ser um aspecto central no Código de Ética, né? Não sei se vai dar certo aqui eu colocar essa expressão, né? Mas já ouvi falar, né, no tempo passado, aí que muitas das vezes, né, o veneno do homem está no que sai da boca dele, não no que entra. Ou seja, a informação que sai dessa pessoa, né? Mas se bem que hoje, pessoal, a informação não sai mais só pela boca, né? Sai pelos dedos, sai pelo... né? A informação pode sair de várias formas, né? Ou seja, a pessoa, né, clicou, tirou a foto e tal, gera informação, digitou. O Código de Conduta e a governança corporativa, então. Vamos falar agora um pouquinho da governança corporativa com vocês, né? O IBGE, né, é uma organização sem fim lucrativo e constitui, né, a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de governança, né? Isso aí está lá, afirmado aí pelo site, né, www.ibgc.org, né? O IBGE também elaborou, né, um código das melhores práticas de governança e que se institui um documento muito relevante para a gestão das empresas. E esse documento afirma, né, que o Código de Conduta para uma empresa deve, além de respeito às leis, toda organização deve ter um código de conduta que comprometa administradores, funcionários. E esse documento, né, deve ser elaborado pela diretoria de acordo com os princípios, elaborado pela diretoria de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração e por estes aprovados. Pessoal, o Conselho de Administração subentende aí que é um grau mais alto da administração, né, de algumas organizações. Então, ver aí a questão dos ética mesmo, a postura ética dos conselheiros. Apesar do código, né, de melhores práticas, né, de governança, afirmar que tem um código de conduta a ser elaborado pela diretoria e é recomendada a participação, né, e é justamente para respeitar a conduta institucional, né. Assim, o IBGE afirma, né, que o código de conduta, lá no seu documento, deve também definir responsabilidades sociais, ambientais. Também deve refletir adequadamente a cultura da empresa e ainda apresentar caminhos para denúncia ou resolução de dilemas de ordem ética. Veja que é muito abrangente, né? Muita abrangência, é isso mesmo. É importante destacar para vocês que o IBGE, né, com a responsabilidade social ambiental, demonstra que esses aspectos estão diretamente relacionados aos rumos e à prática institucionais que são resultantes da conduta das pessoas. Então, está colocando aí que isso aí
está relacionado à conduta das pessoas, né? E aí, então, vamos começar agora a esmiuçar um pouquinho mais, né, a respeito da abrangência do Código de Conduta. Novamente, a gente vai recorrer, né, ao Código de Conduta do IBGE, né, que procura dar de forma global também, e está relacionando aí tantas relações internas como internas. E esse código de conduta também deve ser uma prática cotidiana. E a abrangência, né? Então, abranger as pessoas e os assuntos abordados. Vamos entender isso aí melhor um pouquinho. Pessoas abrangidas, né, no Código de Conduta das melhores práticas de governança, a pessoa é o Código de melhores práticas de governança, tá? Assim, o Código de Conduta deve abranger os conselheiros, diretores, os sócios, os funcionários, os fornecedores e outros stakeholders, ou seja, então é todo mundo, né? Entendendo aí que esse conceito de stakeholders são pessoas físicas ou jurídicas que possam ter interesse na empresa. Então, pessoal, quando se falou de outros stakeholders, então seria qualquer pessoa que possa ter algum interesse na empresa. E, veja só, que eles podem ser representantes da comunidade, de concorrência, de acionistas, investidores, do governo ou da família de funcionários. Então, só colocando um exemplozinho para vocês, é o seguinte, né? Tivemos aí, no tempo passado, a construção de uma hidrelétrica, né, na Amazônia, chamada Belo Monte. E tivemos aí um cacique representante das comunidades indígenas, né, que não... Bom, e aí, pessoal, esse cacique, né, questionou lá a construção da hidrelétrica. Bom, aí ele questionando essa construção da hidrelétrica lá, estava, né, colocando a posição o quê? Dos indígenas, é isso? Das comunidades indígenas que estavam sendo afetadas. Então, ele, como representante, também está lá. Dentro dessa abrangência, temos aí os assuntos abordados. Pessoal, aqui bote assunto abordado. Cumprimento de lei, operações com partes relacionadas, uso, né? Aqui, quando a gente fala de operações de partes relacionadas, por exemplo, assim, eu posso ter um sócio, né? E esse sócio, ele quer benefícios da empresa, quer alguma coisa, né? Conflitos de interesse, né? Muitas das vezes podemos ter situações em que, vamos dizer assim, você é o gestor e você que decide a realização de uma venda a prazo ou decide uma operação de empréstimo para uma pessoa, se você tiver na instituição financeira. E aí quem está pedindo financiamento é o quê? O teu pai, a tua mãe? Um conflito de interesse, né? Você defender os interesses da instituição ou o interesse do teu pai, da tua mãe? Informações privilegiadas, vamos dizer, diretores, muitas das vezes têm informações de projetos e outras informações sigilosas da empresa, não sair divulgando, tem que tratar também. Política de negociação das ações da empresa, como é que vai ser tratado isso? Como é que vai ser tratadas as questões dos processos judiciais ou de arbitragem? Internamente vamos ter, como é que se trata a posição para as pessoas, né? Que é em inglês lá, Whistler, né? Whistleblower, ou seja, o delator, né? Se você está pensando, vendo alguma coisa que está acontecendo de forma equivocada, delatar. A prevenção no tratamento de fraudes, pagamentos, né? E recebimentos questionáveis ou recebimentos de presentes fornecidos ou fornecer presentes para tirar proveito ou, né, alguém tirar proveito, né? Fazer doações,
Participação de atividades políticas, né? Como é que deve ser tratado isso dentro da organização? A questão da privacidade, o meio ambiente, a discriminação no ambiente de trabalho, ou então exploração de trabalho adulto ou infantil, assédio moral, sexual e por aí vai. A segurança do trabalho, relações com a comunidade e o uso de álcool ou drogas também dentro da organização. Tudo isso, pessoal, tem que faz parte, né? Faz parte da pauta de assuntos para ser abordado, né, pela governança. Pessoal, todos esses assuntos são relevantes e podem ser muito sensíveis durante a... Então, pessoal, eu fiz aqui, né? Coloquei só numa forma mais descritas aqui, né? Quanto à relação à culpa, né, do cumprimento das leis, pode termos situação em que o agente é culpado, ou então analisar a gravidade dos fatos, ou também pode haver situações em que coloca o risco dos colaboradores ou terceiros. Há operações relacionadas com a parte, com parte relacionada, né? Ou seja, contratar algum tipo de operação que não seja com a de comutatividade e independência que caracteriza essas transações com terceiros, né? Então, vou dizer, fazer a operação, vou dizer, um empréstimo para um parente, né? Não vai ser nas mesmas condições, né? Ou seja, tem influência da gerência. Isso pode acontecer também, às vezes, com contratação de pessoas. Uso de ativos da organização, né? O uso de informações na empresa, pode ser de informações, de equipamentos, pode ser problema, também tem que ser tratado de forma bem tranquila, tá? Conflitos de interesse, né? Por exemplo, aí nós temos aí um sócio, né? Possui investimento na empresa concorrente, né? Um administrador é sócio da empresa concorrente. Isso são questões de conflito de interesse, né? Como é que eu trato isso, tá? A outra questão aí são informações privilegiadas, né? Podemos ter aí situações que uma pessoa, né, tem informações privilegiadas e aí utilizar essa informação privilegiada para comprar ou vender ações da empresa, né? Ou então induzir investidores a fazer investimentos ou deixar o investimento da organização. Então, isso é um problema, né? As políticas de negociação da empresa, né, devem ser, né, seguir as diretrizes, né, que possam dar, que não procure dar prejuízos para ninguém, e são sendo tratado com um relacionamento comercial de forma justa e adequada. Os processos judiciais, a arbitragem, né? Como é que vai ser tratado aí a questão, se for um caso, um colaborador, o sigilo, o delator também. Como é que a gente vai tratar esse delator? Ou a postura que se tem em relação a eles, prevenção de fraudes, né? Adotar procedimentos que possam, né? Ou sistemas de informação, ou políticas internas capazes de prevenir e evitar falhas ou mesmo fraudes, né? E essas fraudes, pessoal, elas podem ser combinadas também, que devem limitar ofertas, né, de cofre da empresa, ou que pode ser do cliente, né, ou do governo, ou qualquer outro tipo de fraude. Pagamento ou recebimento de presente, vamos dizer, o camarada é vendedor, né? Aí dá um presente lá para o funcionário público para priorizar o pagamento dele, ou então o comprador recebe um presente lá do fornecedor para dar preferência para comprar daquele fornecedor. No caso de doações, né? Como é que se faz essas doações a partir dos políticos, principalmente? Né? Como é que a empresa é vista? Então tem que ter estabelecimento de regras mesmo, né? Ou então doação de patrimônio também, que pode ser para não haver conflito de interesse, doar patrimônio para sócio, né? Aí fica meio, né, confuso, né? A atividade política não é proibida pelas pessoas, mas tem que ser dado um tratamento específico de como é que tem que ser
esse procedimento para que não prejudique os trabalhos e nem também gere polêmicas e confusões dentro da própria organização. Então é preciso dar, o Código de Conduta, dar um tratamento de como deve ser esses procedimentos, né? Vamos. Direito à privacidade, pessoal, isso aí está até, inclusive, previsto constitucionalmente, né? A questão do nepotismo, contratar parentes, amigos, né? Isso aí, pessoal, principalmente quando for cargos mais relevantes, né? O nepotismo no Brasil foi problema seríssimo no setor público, principalmente lá no Brasília, né? A coisa era meio confusa. No caso aqui de meio ambiente, não basta ter políticas para o meio ambiente, né? Tem que ser para a cadeia como um todo, né? Se eu estou falando de papel, né? Então eu tenho que refletir que esse papel ele é oriundo do quê? De uma floresta. Então eu tenho que dar os tratamentos, né? E isso é indispensável, porque cada vez mais está sendo muito exigido isso pelo mercado, né? Que as pessoas tenham essa postura. Aí, ó, é indispensável, né, contribuir com a redução de consumos hídricos, controle, né, controle e diminuição de consumo de energia, seguir orientações, né, de forma correta para descarte de lixo, também é outra questão relevante, incentivar todas as áreas a diminuir ou minimizar impactos no meio ambiente, estimular o uso de embalagens alternativas, e não é aceitável, né, passivamente adotar ações que contribuam, né, para a degradação do ambiente. A discriminação, pessoal, é um problema sério, né? É um problema sério. Embora no Brasil tenha muito enrustido isso, então não dá esse privilégio, né? E dizer que não basta que não... Rapaz, tem que ser, inclusive mesmo, adotar punições, né, para que não haja essa prática dentro das organizações. Cada vez mais isso está sendo muito sério, tá, pessoal? No Brasil. Está começando a tomar corpo essa questão do respeito. A segurança do trabalho, né, o uso de equipamentos de EPI, ou seja, de proteção individual, né, para todas as pessoas, né, operários e pessoas também que possam estar fazendo visita na empresa. Relação com a comunidade, isso né, buscar entender e compreender, né, qual é a postura em relação aos stakeholders, e temos aí também o uso de álcool e drogas, né, porque hoje o mundo da droga e do álcool está avançando muito no meio da sociedade, então como é que eu vou dar esse tratamento dentro da organização? Eu não tenho como controlar e proibir que as pessoas deixem de fazer, porque a própria lei já proíbe o uso de drogas, mas mesmo assim nós temos aí muita coisa, né? Aqui o código de conduta, pessoal, dos stakeholders. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa um pouquinho com vocês, tá? Depois para a gente ver aí um pouquinho vamos praticar um pouquinho, né, com vocês. Depois a gente volta a comentar sobre a conduta dos stakeholders com vocês, tá certo? Vamos lá, praticando um pouquinho. Bom, então vamos praticar um pouquinho aí, pessoal, do que a gente já viu? Então vamos ver aí algumas questões para a gente poder, né, ver direitinho. Então vamos aqui, com vocês aí, colocar a primeira questão aqui com vocês, do praticando um pouquinho, para a gente exercitar, né, aí com vocês, né. Assim, né, comente qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo e as áreas internas, ambientes, níveis hierárquicos e cadeia de produção. E aí, explicar isso aí. Então, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão e volto já já com vocês aí, né? Uns 3 minutinhos tá suficiente aí.
Bom, de volta aqui com vocês. Como é que foram as respostas aí? Responderam direitinho? Ô, professor, eu não gosto muito de responder essas questões assim que tem que escrever muito, não. Eu gosto só da cara de marcar letra, né? Então vamos ver aqui, né? Para a gente poder dar um gabaritozinho para vocês, né? Então, professor, olha aqui. Né? A, a abrangência que a gente tem, tanto a abrangência, a campanha, a postura, né? Nós estamos colocando aí que, olha, a solução, né? Temporal, né? Deve ser contínua e não apenas em períodos específicos. Deve abranger todas as áreas, as diversas áreas da empresa, ou seja, em todos os níveis também hierárquicos ser abrangido, porque aí, vamos dizer, aí não pode fazer um código de conduta para um e para outro, né? Para diretores e para operários, né? O código de conduta tem que abranger todos os aspectos. Também envolve todos os níveis da cadeia de produção, seja desde o fornecedor, perpassando por dentro do processo produtivo dentro da empresa, assim, vamos chegar na distribuição até chegar no cliente. Uma próxima questão. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Questão número 2 aí. Deixamos aí. O desenvolvimento de um código de conduta deve considerar qual dos seguintes aspectos? E aí? Aí agora só na letra, né? Questão número 2, letra... Vamos lá, gabarito, letra, questão número 2, gabarito. Vamos lá, pessoal. A gente vai estar aproveitando para dar algumas dicas para vocês também, né? Quando a gente fala de questões, né? Principalmente vocês vão fazer Enem em algum dado momento, ou então pode fazer algum concurso. Uma das observações que eu já fiz para vocês é quanto ao comando da questão. Observem bem a questão do comando, que muitas das vezes ele pergunta falso ou é verdadeira, né? Aí vocês têm que analisar o que exatamente ele está pedindo. Mas também analisem sempre, né? Não vá respondendo assim, a ler a primeira questão. Não, estou falando aqui, desenvolvimento de um código de conduta deve ser considerado qual dos seguintes aspectos, né? E aí você lê a primeira alternativa, né? Missão e valores da empresa, e pá, cravou. Aí você sai todo contentão, né? E confere lá no caderno depois, lá saiu na prova do Enem, do concurso, né? E aí você confere a questão e fala assim, não falei que era questão de missão, valores da empresa? Tá aqui, cravado aqui, ó. Gravado aqui, ó, no caderno, tá escrito no livro, tudinho direitinho. Aí você não prestou atenção na questão como um todo. E aí ela está falando de objetivos empresariais, legislação, diferenças entre indivíduos. E aí tem uma questão chamada aqui, todas as alternativas estão certas. Pessoal, prestem muito atenção quando tiver questão com esse tipo de resposta. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma dica do professor para vocês que um dia vão fazer Enem. Preste atenção quando tiver. Todas as alternativas são verdadeiras. Se vocês se depararem com uma questão e que tenha essa possibilidade, todas as alternativas são verdadeiras. Ou então todas são falsas. Alguma coisa nesse sentido? Aí você opa, peraí. Eu pensei que a missão e os valores estavam certos. Não, mas está certo também. Os objetivos também está certo. A legislação, também está certo. As diferenças de também está certo. Professor, então tem que ficar atento, né? Senão, né? Isso não é pegadinha, pessoal. Às vezes é a forma do avaliador colocar, né? Em relação à teoria do negócio de uma empresa, é falso afirmar que... Aí vamos chamar atenção, enquanto vocês estão fazendo, chamar atenção, que é também, olha aqui, a questão, ó, tá? É no falso, né? Significa que no falso de 4 aí nós temos apenas uma é falsa e as outras são verdadeiras.
Bom, vamos lá? Resposta aí, pessoal, questão número 3, gabarito, letra? Ah, tá aí, né? Ribeiro, também. Vamos conferir aí o gabarito de vocês. Estamos aí. Letra C deve ser avaliada quando ocorre um fracasso inesperado. Né? É falso, né? Então, só quando tiver uma... Não é esse. Não é esse o rumo da coisa, né? Um fracasso inesperado, aí já foi, né? Assinale a alternativa verdadeira. Aqui vamos chamar a atenção novamente, porque o comando da questão está perguntando o quê? A verdadeira, não mais a falsa. Vamos lá, vamos gabaritar aí, pessoal. Queimada Nova, Ribeira, Joca, Parnaíba, Floresta, do Piauí. Vamos gabaritar. E a turma da internet do YouTube também? Vamos lá, né? Vamos gabaritar aí? As informações constituem um intangível de fácil mensuração. Pera aí, né, pessoal? Né? Aqui, tá fora, né? Vamos pular isso aqui, né? As políticas de postura ética constituem-se de conhecimento e informações, logo valorizam a empresa. Aqui não precisam nem ter dúvida, né? Vamos à questão número 6, né? Aí, em uma sociedade globalizada, as informações sobre ética corporativa não são relevantes? Claro que são relevantes, né? Em um ambiente competitivo, as empresas não devem se preocupar com questões éticas. Aí é que tem que preocupar mesmo. Quanto mais competitivo, mais tem que preocupar. As empresas hoje podem facilmente não divulgar internamente e nem externamente fatos negativos que ocorrem. Logo, as pessoas nunca descobrem seus problemas éticos? Não é verdade isso aqui não, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso aí, né? Não divulgar e tudo mais, isso aí é falso. Então, nós temos aí gabarito, letra B, né? Tá gabaritada aí para vocês, né? E não tem nada a ver aqui com esse logo aqui, não tem nada a ver essa conclusão, né? Mas quando não há conexão de uma coisa com outra. Mais uma questão aí também. Não consiste exemplo de falta de ética. Então aí também. Veja, pessoal, que aí nós temos uma negação, né? No início aqui, ó. Não consiste, né? Se nós estamos negando uma coisa falsa, nós estamos afirmando uma verdade, né? Preste atenção nesse tipo, porque faz parte aí do raciocínio lógico esse tipo de interpretação. Então vamos lá, né, pessoal? Já responderam? Pessoal, esse não aí mata a charada todinho, porque se eu estou não aqui, exemplo de falso, então estou pedindo o quê? Alguma coisa verdadeira, tá? Preste atenção no comando para ver. A letra A, né? Usar a rede de informações da empresa para saber questões pessoais de funcionário? Pessoal, isso aqui não, né? Nada feito isso aqui. Até proibido por lei, né? Fazer isso sem autorização. Copiar figuras da internet sem autorização dos autores, né? E utilizar também, né? Não vai, né? Não faz sentido, né? Então você tem que pedir autorização dele, falar com o autor, né? Divulgar um breve texto disponível na internet, citando a fonte e o seu trabalho em seu trabalho particular. Perfeito, né, pessoal? Isso aí, né? Vamos ver as outras duas, né? Usar computadores de outros colegas sem autorização. Eu peguei o computador e vou usar, né? Utilizar software sem licença, tá aí, né? Então podemos gabaritar isso aí para vocês. E a letra C. Tá?
Veja que a gente está marcando exatamente os pontos chaves aí, onde elimina totalmente a possibilidade da questão. Aí temos mais outra questão. Quais pessoas do código de conduta da empresa deve abranger? Aí está tranquilo, né, pessoal? Né? Uma resposta bastante simples e direta aí, né? Vamos lá? Vamos ver aqui, né? Só para a gente dar um tempinho aí para vocês fazerem. Confira aí o gabarito, pessoal, com vocês, a resposta padrão. Para a gente, tem aí, ó, os conselheiros, diretores, os sócios, funcionários, fornecedores e outros stakeholders, né? Aqui, pessoal, né? Atente para isso aqui, que quando a gente fala outros stakeholders, é praticamente todo mundo, né? Tá certo? Então, aí vai ter, dentro desses stakeholders aí, tem governo, tem sociedade em geral, é muita coisa, clientes e tudo mais, tá? Aqui a gente colocou só alguns, né? Tá? Mas esse rol aqui não é taxativo. O que são stakeholders? Então é importante, a gente já falou stakeholders, então vamos entender o que esse camarada aí, né? O que esse nome aí danado está trazendo para a gente aí. Já? Fizeram? Então, vamos lá, conferir esse gabarito aí também. Pessoal, os stakeholders são as pessoas físicas ou jurídicas que têm um interesse pela empresa. Simples assim. Pode ser funcionário, pode ser representante da comunidade, pode ser concorrente, acionista, investidores, banco, família do funcionário. Família do funcionário? Ué. Já pensou se o camarada é demitido? Qual é a postura que vai ser? Então a empresa tem, né? Ou então o funcionário morre, sofre um acidente, como é que fica isso? As partes interessadas aí, como família, também tem que ser dado relevância no código de conduta para saber como é que vai ser o procedimento. Aí, para citar 5 assuntos que merecem ser abordados pelo código de conduta da empresa, né? Eu sei que nós temos vários assuntos aí, né, que serem abordados, mas eu vou pegar, estou pedindo aí só para citar 5 deles, né, é suficiente. Que tal? Já fizeram? Então, vamos botar aqui o gabarito para vocês, né, para vocês terem uma ideia a respeito desse. Olha aí, né, como solução, nós temos aí cumprimento de lei, operações com parte relacionada, uso de ativo da organização, conflito de interesse, política de negociação de ações da empresa, processos judiciais, arbitragem, o delator, a prevenção de tratamento de fraude, pagamentos e recebimentos, né, questionáveis ou recebimentos também de presentes de fornecedores ou outros, né, interessados, doações, atividades políticas, direito à privacidade, nepotismo, meio ambiente, né? Discriminação no ambiente de trabalho, tá? Segurança ou uso de EPI, né, para garantir a segurança das pessoas, informações privilegiadas e relações com a comunidade e uso de álcool e droga. É muita coisa, né? E é mesmo. Outra questão aí, né? O que são partes relacionadas? Explique, né? Parte relacionada é uma entidade ou pessoa física ou um membro da família como pessoa. Então, veja só. Vamos ver aqui, explicar esse aqui para vocês, né? Vou colocar aqui a solução aqui para vocês, né? Exemplo de parte relacionada. É a pessoa física, uma determinada pessoa, né, gestora de uma empresa
e faz transações comerciais com outra empresa que o principal acionista é membro da família. Então, faz parte de uma empresa e está comprando o produto do concorrente porque o parente dele lá, né? É isso. Ou então uma pessoa jurídica, a empresa A, tem 55% da empresa da empresa B. Portanto, elas são relacionadas, né? Então, as duas aí acaba fluindo para o mesmo dono, né? Exemplifica uma situação em que o gestor tem conflito de interesse. Exemplificar quando se tem conflito de interesse? A gente até colocou aí para vocês, né? Mas vamos colocar aqui a nossa solução. Quando um sócio possui investimento em uma empresa concorrente, ou um administrador é sócio do concorrente, ou um grupo de gestores possui interesses diversos da empresa, ou seja, eu trabalho na empresa, mas eu tenho a empresa... gosto de outra coisa, não tem nada a ver com isso, né? Ou um membro do conselho da empresa que ao mesmo tempo exerce função de gestão, não é? Dá conflito de interesse, né? Ou então você tem uma situação em que uma pessoa é o vendedor, mas o vendedor ou operador, trabalha na área operacional e exerce a função de auditor. Não funciona mesmo, né? Eu vou fiscalizar o que eu fiz, né? E aí, pessoal, trouxe para vocês aqui um estudo de caso também, né? A respeito aí de uma empresa, né, que trabalha, né, há muitos anos, né? Aqui não, né? A empresa ABC, né, tem aí 50 anos de atividades e abriu uma filial no interior do estado de São Paulo, né? Essa unidade é implantada pelo senhor Rodrigues, né? Sendo que na década de 80, né, com passa dificuldades, o seu filho assumiu as atividades, né? E com ideias inovadoras e muito conhecedor do negócio da empresa e do mercado, o filho do Rodrigo fez crescer a ABC. Atualmente ela tem 15 unidades e uma no exterior, inclusive, né? E tem sucessivos resultados de lucro. Então melhorou bem a empresa, né? Tá aparentemente assim, né? E aí, pessoal, para captar recursos, ele decidiu buscar negócios, né? Mas o gestor tem alguns hábitos não muito recomendados, como tomar decisões sem consultar os outros gestores e sócios, confundir os seus recursos particulares com o da empresa, alterar decisões repentinamente, e assim vai uma série de outras coisas, certo? E feito isso aí, pessoal, pergunto para vocês assim, né? O que você faz aí, né? Com essa empresa, né? Você vai comprar ações dela? O que você vai fazer? Bom, pessoal, com isso aí, tá aí as nossas referências. Com isso, nós finalizamos essa aula de hoje. E foi um prazer estar com vocês e até a próxima.